Agora, para finalizar a nossa aula sobre a regra da cadeia, eu trago uma proposição. Essa proposição ela vai facilitar, ela é um atalho, digamos assim, da regra da cadeia, que pode facilitar a nossa vida no cálculo de algumas derivadas. Tá? Então, essa proposição diz que a derivada em relação a x de uma função, que essa função está elevada a um expoente, igual aquelas que a gente estava fazendo antes, né? Tipo essa aqui do exemplo, né? Elevado ao expoente 5, a função ali dentro, ok? A gente pode resolver essa derivada da seguinte forma, fazendo com que esse expoente, no caso n, ele passe multiplicando na frente da função e a gente diminui um desse expoente. Depois de fazer isso, a gente multiplica pela derivada da função, pela derivada disso aqui, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui então para ver como é que se simplifica mesmo. Então a gente tem aqui no exemplo 1, h de x igual a 3x ao quadrado menos 2x elevado na quinta potência, tá? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu copiar aqui. A derivada dessa função h, ou a galinha, a galinha de x, eu vou fazer o que a proposição aqui está dizendo, né? Vou passar esse expoente 5 multiplicando aqui na frente. Então, eu vou ter 5 vezes a função, né? 3x ao cubo menos 2x. Vou diminuir o 1 do expoente, então vai ficar na 4. E vou multiplicar isso tudo pela derivada dessa função aqui, de dentro do expoente, tá? Então, eu vou multiplicar aqui pela f' de x. Aqui, essa derivada, 3 vezes 3, 9x na 2, né? Menos 2. Então, aqui é como se tivesse o 1, né? Aquele esquema. Passo 1 para cá, 1 vezes 2, 2. X elevado a 0, 1. Tá? Então, fiquei aqui. E agora eu preciso só dar uma organizada aqui, né? Essas multiplicações. Então, eu vou multiplicar esse 5 aqui, eu vou multiplicar ele aqui no 9 e no 2, tá? E aí a gente vai ter, vou repetir esse 3x ao quadrado, 3x ao cubo, aliás, menos 2x na 4, vezes 5 vezes 9, 45x ao quadrado. 5 vezes menos 2, menos 10. Pronto? Resolvidíssimo. Ok? Tranquilo? Próximo exemplo. O exemplo 2 aqui, ele nos traz uma função f de x. Meu Deus do céu, essa função tem uma raiz. E agora o que faremos, Senhor? Vamos lá, vamos trabalhar com essa raiz, né? Então, dada a função f de x igual a 5 vezes raiz de x ao quadrado mais 3, determinar f' de x, ou seja, derivar essa função. Então, a gente vai usar a proposição da regra da cadeia, tá? Copiar aqui. F' de x igual. Aqui eu vou ter que lembrar que essa função aqui, eu posso tirar essa raiz e transformar em expoente, né? Então, quando um número elevado não, mas que ele está na raiz, ele vai ficar elevado ao expoente que ele está aqui, né, que no caso é 1, sobre o índice da raiz, que no caso, quando não aparece, é 2, né? Então, aqui eu vou ter 5 vezes x ao quadrado mais 3 elevado na 1/2, tá? Que equivale à raiz quadrada, ok? Aqui, então, eu só reescrevi a função. Essa aqui não é nem a derivada, é só a f de x que eu reescrevi de uma forma para simplificar essa raiz aí, tá? Agora sim, começar a fazer derivada. F' de x vai ser igual. Então, eu vou reproduzir o que eu já tinha feito aqui, né? Utilizando a proposição. Esse expoente aqui, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter 5 vezes 1/2 de x ao quadrado mais 3, né? Elevado na 1/2. Aliás, não 1/2 não, desculpa, porque aqui esse expoente ele passa multiplicando, né? Só que eu tenho que subtrair 1 dali, né?
1 meio menos 1 vai me dar menos 1 meio, certo? Então, não posso esquecer desse detalhe importante. Vezes a derivada, né, de dentro do parêntese. Derivada de x ao quadrado mais 3. E aí, essa derivada é 2x, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. O 3, derivada de constante, é 0. Agora, eu só organizo aqui para ficar bonitinho, né? Aqui eu posso multiplicar esse 5 por esse 2x, eu vou ter 10x e vou dividir por 2, né? Então, vai ficar 5x vezes x ao quadrado mais 3 na menos 1 meio. Quando a gente tem algo, né, elevado num expoente negativo, esse negativo aqui, sinal de negativo, está indicando que é o inverso, né? Então, organizando, eu vou ter bem assim, ó, 5x aqui em cima, e embaixo eu vou ter o x ao quadrado mais 3, porque ele é o inverso. Então, é 1 sobre x ao quadrado mais 3. E ele está ainda elevado na 1 meio, certo? Então, inverti, e aí para ficar mais bonitinho ainda, f' de x vai ser igual a 5x sobre... Uma coisa que está elevado na 1 meio é equivalente à raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. E aqui eu tenho o resultado dessa derivada. Ok?